Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E cara, eu tenho certeza que depois de jogos como esse do Fortaleza, uma das coisas que você fica na cabeça, e acho que já tem uma série de jogos em sequência e que vão gerando muitas dúvidas na cabeça do torcedor, né? E esse vídeo aqui, ele tem pouco de opinião, ele tem muito mais de fatos, de informação e fatos, tá? Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é responder uma série de dúvidas que vocês às vezes mandam e remandam e mandam de novo e etc. E que a gente meio que já tem a resposta. Só que a resposta não chegou até vocês ainda, entendeu? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tô gravando de um ângulo diferente, porque simplesmente eu gravei esse vídeo inteiro no Maracanã. Cheguei em casa, meu celular deu memória cheia. Antes de eu subir ele pro YouTube, eu fui e apaguei ele do meu celular. Então são 2h40 da manhã, e aí como eu não queria gravar amanhã cedo, eu vim aqui no estúdio para poder gravar rapidinho, tá? Então fortalece aí naquele like maroto aí se você estiver vendo esse vídeo, porque ele deu mais trabalho do que deveria para gravar. Cara, acho que a principal dúvida que acho que muita gente está comentando é sobre questão de Lescano. E eu queria abrir por essa porque é a mais fácil de ter resposta. Um monte de gente fala, por que o Lescano não joga? E um monte de gente fala, por que vocês vão para a coletiva e não perguntam ao Renato por que o Lescano não joga? A resposta dessa segunda pergunta é a mais fácil de todas. Já perguntamos. A gente perguntou para o Renato pós-Copa do Mundo por que as chances para o Lescano eram menores. E a resposta dele foi bem óbvia na época também, até dentro do que a gente esperava, mas deixou uma resposta para o público, que era basicamente o quê? Olha, e dei oportunidade para o Lescano lá atrás, e ele de fato deu, tem vários jogos ali que o Lescano joga com ele em maio e junho, já já eu vou falar desses vários jogos, e ele não se mostrou pronto ainda. E o Renato diz na resposta, quando eu cheguei no Fluminense, a resposta dele é sobre Lescano e La Vega, né? Quando eu cheguei no Fluminense, eu falei para o presidente, esses dois não estão prontos ainda, se eu botar eles agora para jogar, eu vou correr mais risco de queimar esses dois do que de fazer eles performarem bem. Essa foi a resposta do Renato. Por que Lescano... Eu vou tirar o Laveiga da conta, porque acho que a questão hoje é mais com o Lescano. Por que o Lescano não joga? Porque, segundo o nosso treinador, ele não está pronto para jogar. É essa a resposta. E aí me assusta até a quantidade de pessoas que falam assim, mas por que vocês não perguntam isso na coletiva? Porque a gente já fez essa pergunta. Essa pergunta já foi feita. Dá para fazer de novo? Dá. Mas vamos lá, assim, eu vou ficar toda a coletiva, e eu vou pouco pra coletiva hoje em dia, né? Fui até uma sequência agora, porque foram 2 viagens que eu fiz, e o Cauã tava com o tornozelo, com o ligamento rompido, eu acabei tendo que ir pra 2 coletivas no lugar dele. Então, assim, eu vou pouco pra coletiva. Aí, quando eu vou pra coletiva, eu tenho a oportunidade de perguntar uma série de coisas que são relevantes, que são importantes. Eu vou ficar toda a coletiva perguntando sobre um meio-campista reserva, e sendo que o Renato já me respondeu, porque assim, se preciso fosse perguntar direto, eu perguntaria. Se fosse um tema e tal, importante que ele não tá. Mas ele já respondeu. Você pode discordar ou concordar da avaliação dele. Mas já, a pergunta já foi respondida. A pergunta já foi feita, já foi respondida. Tem uma pergunta aí ainda para ser feita para o Renato, que eu até gostaria de fazer, mas quando fui para as coletivas, teve alguns assuntos que sobrepuseram ali em relação a isso. E aí, obviamente, eu fui para o outro assunto ali que era mais importante naquele momento. Mas por exemplo, o que falta para o Lescano entrar em campo? É problema físico? É técnico? É se soltar mais? Tá muito preso? É comportamental, sei lá, o cara tá chegando atrasado em treino. Ele não vai falar isso, mas só um exemplo aqui que ele poderia responder. Acho que falta isso. Talvez o Renato exemplificar um pouco melhor o que tá faltando pro Lescano jogar. Mas respondeu por que ele não joga, o Renato já respondeu. E aí a galera fica cobrando da gente fazer uma pergunta que já foi feita, entendeu? Acho que isso é relevante também. Outra pergunta que é muito feita é sobre a questão do Thiago Santos e do Lima, porque esses dois entram em campo e jogam. Vamos lá, acho que são situações diferentes. A situação do Thiago Santos ela é um pouco mais simples. O Renato o enxerga como volante. Desde o jogo contra o Internacional, que ele vem colocando o Thiago Santos como volante. Ele colocou o Thiago Santos como zagueiro, se eu não estou enganado, uma vez
no jogo lá no Chile. Acho que talvez no jogo na Bolívia também, mas enfim. Foram pouquíssimas vezes que o Renato colocou o Thiago Santos de zagueiro, ok? Ele já deixou isso internamente claro, que ele enxerga o Thiago Santos como volante. E o Thiago Santos se enxerga como zagueiro. Tem um problema aí nesse caso. Ele coloca o Thiago Santos de volante contra o Inter, o Thiago Santos vai bem. Mas foi praticamente a única partida que o Thiago Santos foi muito bem nesse ano. Naquele jogo contra o Internacional antes da Copa do Mundo. De lá pra cá, o Thiago Santos vem entrando como volante e... Por que ele tem entrado mais? Por uma falta de jogador naquela posição. Era para ser o Otávio tá voltando de lesão agora, e ele, primeiro volante de combate, ele só tem o Bernal. O Martinelli e o Hércules jogam juntos, às vezes, mas não são esse primeiro volante de combate. Então, quando ele não tem o Bernal, ou quando de repente o Bernal já está em campo e ele quer botar um outro volante que vai aumentar a estatura do time, ele opta pelo Thiago Santos. É por isso que o Thiago Santos vem jogando. Ele vai continuar jogando mais para frente? Pode ser que sim, mas aí o Renato vai começar a fazer escolhas que não... Se a escolha do Thiago Santos agora talvez já não faça muito sentido, ele tendo o Otávio em campo, escolhendo entrar com o Thiago Santos como primeiro volante, não vai fazer muito sentido. Ele hoje tem optado pelas entradas do Thiago Santos muito mais por uma questão de primeiro volante, de não ter outro além do Bernal, e da questão da estatura, porque Thiago Silva e Ignacio estão lesionados. Então, por exemplo, teve jogo acho que contra o Galo lá em BH, ele opta por colocar o Ignacio no final do jogo. A gente acaba tomando o gol antes do Ignacio entrar, mas não era o Thiago Santos que entraria. Então, me parece que é mais por isso, é mais simples de explicar porque que o Thiago Santos vem jogando. Já o Lima é um pouco mais complexo. Por quê? Vou tratar aqui de fatos. O Lima é um cara que a torcida do Fluminense parece que ama odiar. Assim, Quantas vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui para a zona mista, para entrevista, e perguntei ao Lima. Lima, você está numa fase muito boa, mas você já teve muito mal, que a torcida te criticou muito. Lima, você está numa fase agora, já teve uma fase muito boa, mas agora você está numa fase em que você está sendo muito criticado. É uma gangorra a passagem do Lima 23, 24 e 25 também. O problema desse ano é que o início do ano do Lima, ali os primeiros 4, 5 meses, o início do ano, estou sendo bem generoso, né? Foi uma boa parte do ano, o Lima não oscilou. O Lima foi mal. Os primeiros 3, 4 meses do ano são ruins. E é curioso porque é um time montado pelo Mano Menezes que tem a cara do Lima. É um time para ser um pouco mais forte fisicamente. E aí acho que assim, mesmo a galera que odeia o Lima vai admitir que o Lima não para de correr em campo. Não é o cara que... o Lima não joga de sacanagem, né? Dá pra dizer isso. E é curioso, porque ele não rende nesse primeiro semestre. Tem uma ou outra partida boa e tal. Até recentemente tem, e eu acho que tá pagando um pouco por isso ainda. A partida do Lima, por exemplo, fora contra o Bahia, é uma partida boa. É uma partida boa. O jogo de hoje fez menor diferença. Entrou, não foi bem nem mal, já entrou vaiado e tal. E aí o Lima me parece um jogador curioso, que o Renato talvez esteja vendo algo no Lima, e a resposta que ele dá na coletiva sobre isso, vou reagir à coletiva que ainda vai ter a coletiva comentada. Mas é uma resposta bem vazia, o Lima faz parte do grupo, etc. Ele não deixa muito claro. E eu acho que a torcida encarna mais no Lima, além desse histórico todo que tem, porque é a posição, a gente volta lá pro Lescano, é a posição que o Lescano poderia estar jogando. E aí eu trago um fato aqui também, gente. O Lescano entrando, hoje poderia ser o Acosta também, né? Entrando para marcar, não vai fazer o que o Lima tem feito de marcação, não. O Lima não tem jogado bem o ano inteiro. O Lima, com a bola, tem feito escolhas erradas. O Lima não bate de meia distância. Cadê o Lima, que chutava de fora da área, que fez gol contra a Red Bull, fez gol contra o Corinthians, fez alguns golaços, assim, já pelo Fluminense? Não tem. Acho que isso é uma coisa que tem que se buscar entender, a orientação, mas o Bernal tem chutado de fora da área. O Lima tem feito escolhas erradas, nunca foi um ótimo finalizador de dentro da área, de fazedor de gols, mas ainda assim fazia alguns gols no ano passado, nesse ano nem isso tem feito. Então ele tá num nível mais baixo mesmo, mas ainda assim é um dos poucos jogadores na avaliação do Fluminense. É importante eu falar isso, tá? Algumas coisas que eu tô falando aqui, a maioria das coisas que eu tô falando, novamente, são fatos, tá? O Lima entra muito em campo, por quê? Porque o Lima consegue ser um meio de campo mais avançado que marca. E quem é o titular da posição do Lima? Não é o Ganso, é o Nonato. O Nonato é o titular da posição do Lima. O Lima só joga quando o Nonato não joga e quando não é um jogo igual a hoje, que era em casa, eu tô falando muito hoje, mas é ontem, né? Que era muito em casa, que era em casa,
o Fluminense ia ter mais a bola, ia ter mais criação, então vai o Ganso. O Lima não disputa a posição com o Lescano. Quem disputa a posição com o Lescano é o Ganso. O Lima disputa a posição com o Nonato. É essa a visão interna do Fluminense também. E o Lima tem entrado muito em campo. Vai continuar entrando em campo? Provavelmente sim. E assim, o Lima não é o Igor, tá, gente? O Lima não é o Perigor, tá? O Perigor era, que a galera fica falando, né, olha só o Renato em 2007 insistiu no Perigor, agora tá assistindo o Lima. Gente, o Perigor era titular do Fluminense. Era o camisa 5 titular, que o Renato mandou ele lá no Vasco contra-ataque, ele tinha treinado no Vasco pra Libertadores, pra ser o camisa 5 titular e foi titular a campanha inteira. Não é isso. O Lima é banco do Fluminense. Reserva, tá? Não é a mesma... Calma lá também, né? Tem limite às coisas, mas não é a mesma coisa. Então, a questão do Lima, por que ele continua entrando, jogando, é por causa disso. É por causa de pegada na marcação. O Renato coloca o Lima ao invés de colocar o Lúcio Acosta no Maracanã, porque lá em Cali o Lúcio Acosta teve um contra-ataque, tentou dar um corte para trás, foi desarmado, perdeu a bola, saiu o gol. O Lima poderia acontecer isso também? Poderia, mas na visão da comissão técnica é muito menor a chance disso acontecer com um jogador que tem mais valências de marcação. É essa a parada do porquê o Lima vem jogando. Novamente, estou explicando o que vem acontecendo. Estou evitando dar o máximo aqui a minha opinião nesse vídeo. Sobre zagueiros, tá? Sobre zagueiros. Por que o Igor Rabelo vem se o Davi Schwind está tão bem? Vamos cantear o moleque... isso daí é uma outra questão que o Davi Schwind jogou 2 jogos a mais do que era esperado que ele jogasse nesse ano. O Davi Schwind estava treinando o ano inteiro e inicia o ano sem prospecção de futuro no Fluminense. Ele tinha 21 anos, não existe mais sub-23, ele não tem idade mais de sub-20, e desde aqueles 2 jogos lá no Carioca, acho que ele joga, ele não tinha mais prospecção de jogar esse ano. Por que ele está em campo? Porque o Fluminense contratou mal para a zaga, só trouxe o Freitas e na avaliação do Renato e do Thiago Santos de volante, ele praticamente que perde outro zagueiro. 2, porque Thiago Silva e Ignacio se lesionaram. O Ignacio tem muitas lesões no Fluminense até agora, inclusive, até mais ali do que o normal. E o Thiago Silva foi por um azar, vinha numa sequência muito boa de jogos. Faltou zagueiro. E 3, porque o Fluminense demorou a contratar esse zagueiro quando percebeu que faltava. Vou buscar o Igor Rabelo no final agora, já do mês, já quase no final da janela, aqui no mês de agosto. Por isso que o Davi tem campo. É por isso que o Davi tem campo. Esse não é o jeito certo de lançar o moleque. A gente deu sorte, gente. O Davi pegou uma rabuda na Fonte Nova e no Maracanã em sequência no Campeonato Brasileiro. E foi bem. Óbvio que, se você para fazer uma análise um pouquinho olhando menos, que é um garoto de 21 anos, que está estreando no Brasileirão, numa furada e etc, etc. E você passa a fazer uma análise de, esquece nome de jogador, esquece idade, esquece tudo. Vamos analisar só erros e acertos de cada jogador em campo. O Davi tem erros. Eu vi uma galera condenando, por exemplo, o Manuel que escorregou num lance no primeiro tempo, falando, o Davi escorregou num lance também, tropeçou num lance no segundo tempo, que o Adam estava sozinho na pequena área, cabeceou e o Fábio encaixou. Se sai aquele gol, e aí é onde eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado nas análises para também não queimar jogador da base precipitando também. Se sai aquele gol do Adam de cabeça, o Davi estava sendo massacrado. Porque falhou no gol, porque é um merda, olha só, quer botar zagueiro da base, tinha que ter contratado. E tá por esse risco. E aí já iam vir, olha só, 5 gols com ele em campo em 2 jogos. Não dá pra botar zagueiro ruim assim. Em 2 jogos com ele em campo, ele tomou 5 gols, que tomou 3 do Bahia e teria tomado o segundo do Fortaleza. Então é um risco colocar um moleque desse em campo. Óbvio que é. Como eu falei, foram 4 gols em 2 jogos com ele em campo também. Ele tem culpa nos gols? Não, no geral não. Não tem ali um momento bizarro dele, foi seguro. Como eu falei, foram boas partidas. Mas eu já vi gente falando assim, tem que efetivar o moleque de titular do Fluminense. Calma lá. Calma lá. Ele vai ter a chance dele. O Davi tem a oportunidade, está tendo uma oportunidade e está abraçando essa oportunidade da maneira que Kaique Almeida não teve, porque correu para o Watford, quando voltou já está emprestado de novo, e que Luan Freitas não teve. Luan Freitas, provavelmente, dos últimos anos, talvez da última década da base do Fluminense, o zagueiro ao qual se tinha mais expectativa. E que tinha mais bola também. Técnico, classe. Fez gol pelo profissional do Fluminense, inclusive, no início de 2023, mas que não conseguiu desempenhar no Fluminense, seja por lesão e depois por também falta de espaço. O Davi caiu no colo dele. A chance de ouro por conta de uma falta de espaço.
Aí eu acho que existe um ponto que é essa falta de espaço. Não pode ter um jogador de base que só vai ter chance porque o planejamento foi errado. O planejamento tem que incluir o jogador da base. O planejamento tem que incluir o Júlio Fidelis, por exemplo. O planejamento da lateral, show de bola. Eu falo isso desde o início do ano. O Fluminense tem, nas duas composições de lateral, de laterais, um lateral experiente, Samuel Xavier e René, um lateral de meia idade, Guga e Fuentes, que o Fluminense pagou para contratar e contratou numa idade legal que se renderem muito bem podem até ser vendidos, e um lateral da base, vindo da base embaixo, que é o Júlio Fidelis, e na lateral esquerda tem o Wagner, já teve o Léo Jance também ali passando, o Wagner é quem tem atuado mais. Então essa para mim é a composição ideal, que é o moleque que tá na idade base fica jogando base. Vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Alguém do profissional deu um problema, não sei o que, sobe e entra e se garante. Foi o que aconteceu com o Júlio Fidelis, foi o que aconteceu com o Wagner também. O problema é quando nem tá na conta. O Davi não estava na conta. Agora, querer efetivar o moleque de titular agora é ter vontade de daqui a 2, 3 jogos o moleque falhar e queimar o moleque. Então vamos com calma. Ele conseguiu estar dentro do elenco, coisa que ele não estava ainda. Né? E é um ponto que eu acho que a comissão técnica analisa agora, porque com a chegada do Igor Rabelo, o Fluminense passa a ter Thiago Silva, que tá lesionado, Ignacio, que tá lesionado, Manuel, Freitas, Igor Rabelo e Davi. Ele tá no grupo dos zagueiros. Tá no grupo. O Manuel tem contrato só até o final do ano. Já é outro degrauzinho que ele sobe pro ano que vem. E se jogar bem, vai virar titular. E sabe por que eu tô falando isso? Porque jogadores que estavam no banco viraram titular. O Serna era banco com o Renato, lembra não? Serna foi banco. Você acha que o Soteldo, se voltar de lesão, agora vira titular de novo? Então, tá rolando essa questão dentro do Fluminense também, do Renato mexer no time sem olhar muito para número de camisa e para moral que tem nas costas. Gente, o Ganso tá no banco com o Renato. O Ganso é banco do Fluminense. Mais que o Renato não fale isso na coletiva, o Ganso é banco. O Ganso joga com um time misto e reserva. Então, há essa avaliação ali interna. E, bem, acho que esses são os principais pontos, acho que de dúvida da torcida, e acho que deu para explicar aqui um pouco. Você pode ter discordado de uma opinião ou outra minha, é fato, não tem problema, não tem bronca nenhuma, mas eu tentei trabalhar ao máximo aqui com fatos que têm acontecido, tá? O porquê acontece. Não quer dizer que você deva concordar com o Lima titular. Pelo contrário, eu sei que a maioria não concorda. E beleza, opiniões de futebol, eu também não concordo. Acho que o Lima está sendo mais utilizado do que deveria. Mas eu tentei trazer aqui, por exemplo, o porquê que isso está acontecendo. A mesma coisa o Lescano. O Lavega, então, isso aí tá até abaixo ali do que se esperava. Lembrando que Lescano e Lavega custaram dinheiro. O Fluminense gastou uma bala no Lescano. Tem que fazer funcionar. Que até agora, né, enfim... É isso, acho que respondi. Aí acho que eu pretendia responder. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!